Fizemos uma viagem de 30 dias por parte da América do Sul e agora no final resumimos como foi. No último dia de viagem, a gente está indo embora, voltar para São Paulo aqui, pegar um voo, fazer um resuminho da nossa viagem. Na viagem tivemos muita parrilha, sorvete e boa comida. Cereja, tem gostinho bem gostoso. Dormimos uma noite em um trem pela primeira vez. Tranquilo, quero ver ela balançando. Como é que vai? Daqui a pouco eu vou deitar. Vai gritar lá. Subimos montanhas para ver e pisar na neve muitas vezes. Na nossa vida escolhemos viajar sem luxo e nem perrengue. Esse é nosso estilo. Ao invés de hotel e restaurantes caros, pesquisamos bastante para encontrar um bom preço, mas sem abrir mão de um mínimo de conforto para viajar mais. Para cada um, e aqui tá. Sete dias no luxo ou 30 dias de experiências em lugares diferentes? Eis a questão. Sempre optamos pelo segundo. E nesse vídeo vamos provar que dá para fazer uma viagem longa apertando o bolso um pouco, mas ainda aproveitando muito. Rico em uma viagem, pesquisa rápido em um hotel bem localizado em Buenos Aires, R$500 a diária. Os melhores restaurantes, Dom Julio, R$500 uma refeição completa com entrada, prato principal, sobremesa e um bom vinho. Não vou gastar tudo isso todo dia, ok, abaixa para uns R$500 por dia sem miséria ou mixaria. Táxi, o aplicativo do aeroporto até o hotel e para lugares turísticos, gasto uns R$100 por dia. Passeios com agência de turismo ou guia, bilhetes e entradas com coisas desse tipo por uns 800 o casal na viagem toda. Passagem se pesquisar muito, 2.500 por pessoa no dia que eu quero ir. O total disso tudo, R$13.000 aproximadamente. Saímos do Paraguai para realmente voltarmos ao Brasil depois de um bom tempo fora. Toda viagem tem um começo. A nossa, de 30 dias, tem um diário conhecendo Argentina, Chile e Paraguai, sempre começando pelo primeiro dia. E o preço total revelo ainda no final. A gente está indo para Argentina, Buenos Aires. Vai mostrar tudo para vocês. A gente vai conhecer Buenos Aires, Bariloche, Santiago. A gente está começando o nosso dia, a gente está indo para o aeroporto de Guarulhos, transporte público. Saiu de casa, era umas 6h40 mais ou menos. Agora são 7h10 e a gente vai pegar o metrô. O trem passa de 1 em 1 hora pro aeroporto. Total, lá da Estação da Luz, a gente chegou no terminal 3 em 1 hora. Então você chega aqui no terminal, a gente está subindo para a área de embarque. Daqui são para pernas, Quase para esticar inteira. uma voltando para frente é a Economy Premium, e lá para frente é a primeira classe, que não vai ser desta vez. Quando chegar a refeição aqui, eu falei o sanduíche para escolher e bebida. Peguei o Gatorade e o suco de sangue aqui. Comida. Então foi 200 pesos pelo bilhete e a gente carregou 200 mais 200 pesos. No máximo, tarjeta você pode pagar em real, mas para carregar tem 100 pesos. Tem que ser a nossa casa de Buenos Aires. Aqui a gente já começa por essa entrada do vestibular. Um prédio bem antigo, então tudo é muito charmosinho, bem retrô, não sei qual seria a palavra correta. Aqui desse janelão a gente consegue ver o centro, né? A gente tá quase no centro. No final dessa rua, que é a Avenida de Maio, fica a Casa Rosada. Essa aqui tá R$20 o quilo, e umas 600 gramas dá pouco, quase 14. O alfajor ali também é bem gostosinho. Top negra a gente já experimentou, ele é bem gostoso. Tem salada, essa salada aqui sai um pouco menos de R$7. Esse macarrão aqui custou R$1,40. Uma cerveja, um vinho, doce de leite. Essa empanada de caprese. Bem gostosinho, bem feito. Seu obelisco e a Casa Rosada. A gente está aqui na frente do obelisco, ele foi construído em 1936 para comemorar os 400 anos de Buenos Aires. É do lado da Casa Rosada e era onde o Papa Francisco celebrava as missas antes de ir para o Vaticano. A gente está aqui na Praça de Maio, ou Praia de Maio, que seria como a Sé para São Paulo ou a República para o Rio de Janeiro. Aqui é a região central de Buenos Aires. Aqui saem diversos ônibus para todos os bairros de Buenos Aires, também a parte central do metrô. E aqui também se encontra vários pontos turísticos aqui de Buenos Aires, como a Casa Rosada, a Catedral Metropolitana de Buenos Aires e outros tantos prédios históricos muito bonitos. O motivo da Casa Rosada ser rosa, a tradição diz que é por causa que no século XIX, Sarmento, para unificar dois partidos, a união das duas cores, vermelho e branco, que eram as cores dos dois partidos, e a casa acabou ficando rosa.
E atrás de mim tem a Ponte de las Mujeres, que é a posição da perna da mulher quando ela dança o tango, quando ela dá uma levantadinha assim, na perna pra trás. Porto Madeira era uma área portuária que foi construída no final do século XIX, mas que entrou em decadência e agora, nas últimas décadas, foi utilizada para criar uma área mais de convivência, com restaurantes e um ótimo lugar para passar um happy hour de final de tarde e começo da noite. Vamos conhecer o Caminito e ir a pé até o Mercado San Telmo. E o Caminito é um dos lugares mais visitados de Buenos Aires e um dos pontos turísticos mais fotogênicos, onde o pessoal para ver as casinhas coloridas e tirar suas fotos. O bairro da La Boca, ele recebeu esse nome devido a um célebre tanque chamado Caminito. As paredes de zinco pintadas de várias cores. E era um bairro onde tinham muitas mansões ricas que foram abandonadas devido à epidemia de tifo. E depois as casas foram alugadas para os imigrantes. Olha esses que gracinha do Caminito. Uma rua mais comercial e uma outra rua atrás que é mais para fotos. O choripã foi 600 pesos. Aí ele pergunta se quer crioula, que é tipo um vinagrete nosso aqui, e também se quer colocar o chimichurri ou não. Aí eu pedi 2 aqui. Pãozinho parece bem um pão tipo italiano, bem crocante, uma baguetinha. Bem gostoso. São as camisas do que tem disponível para vender, tem até no tamanho brasileiro aqui, mas ainda não descobriu o valor. Bastante cachorro passeando, bem agradável. Isso aqui é a parte de trás do estádio do Boca, o La Bombonera. Ele tem aqui um parque linear aqui atrás, que vai indo em direção a São Telmo. O mercado São Telmo é bem bonito aqui de trás. Eu pedi aqui um peito de frango, um quarto de frango, na verdade. É mais peito e batatas fritas, né, papas fritas. Também pedi um molhozinho aqui, essa aqui de chimichurri e piolho. Parecido com o Mercadão de São Paulo, mas ele tem mais opções de restaurantes, com certeza. Tem bastante opção, toda esquina tem 2, 3 restaurantes, tem áreas que são praticamente só de restaurantes. Tem bastante opção para comer, desde belisquinhos até pratos mais elaborados. A parte de frutas não é tão variada quanto a brasileira, mas também tem algumas barracas de frutas e de carnes e vegetais normais, como qualquer mercado. Dos restaurantes bons aqui de Buenos Aires, e a gente vai conhecer um dos restaurantes com parrilhada de melhor custo-benefício da região, o Siga La Vaca. Aqui eu peguei também umas carnes empanadas, a milanesa e bastante salada. Tem que pegar um pratinho desses. Aqui tem os molhos. Queria uma tira dessas? E aquela com queso? Isso. Essa daqui é a segunda rodada, tem um pedacinho de carne com queijo, chincholinis, que é a tripa, que eu achei gostosinho. E aqui o pessoal brasileiro que tá acostumado a vir, eles pedem picanha, né? Eu acredito que aqui não tenha, mas chama tapa de quadril. Geralmente os argentinos não gostam, não ligam muito na parte da picanha, né? Aí aqui na Argentina é mais servido para lugares que recebem muito brasileiro, o nome de tapa de quadril. Segundo a National Geographic, a gente está na livraria mais bonita do mundo. Malva! Esse tipo de passarela é para os espíritos não passarem, porque os espíritos não fazem curva, é isso? A gente vai começar o nosso dia passeando aqui pela Recoleta e a gente está começando pelo centro de convenções. Continuando na Recoleta, aqui é a Faculdade de Direito, que foi fundada em 1821, um ano antes da nossa independência. E aqui fica bem do lado da Rosa de Ferro, do Jardim da Recoleta. Está aqui perto da Florária Genérica e aqui tem a Faculdade de Direito, Parque Carlos, Torso, Museu e essas diversas aqui pontos turísticos. Depois de passearmos pela Recoleta e Palermo, a gente chegou aqui no Planetário Galileu Galilei e aí a gente resolveu almoçar. A gente viu uma barraquinha vendendo choripã e carne, sanduíche de churrasco, no caso. E aí a gente comprou um sanduíche de churrasco e um choripã, mais uma bebidinha. Tá vendo? Tudo isso por 1.120, que é um pouquinho mais de R$20. Os parques da região da Recoleta de Palermo são ótimos para visitar em um final de semana, seja sábado ou domingo. Cada doca tem uma filinha dessa, bem extensa. Quanto que é?
Os botes arrebo, meia hora é 700, uma hora é 1.200. Pedalinho para 2 pessoas, meia hora 1.000 e uma hora 1.800. Você pode alugar bicicleta, esses quadriciclos, patins. E a gente vai conhecer as feiras de São Telmo e do Matadeiro. Vem com a gente. Feira de São Telmo. É uma das feiras mais antigas de Buenos Aires, ela é desde 1972 e é uma feira de antiguidades e de artes. E a feira fica concentrada a maior parte na Plaza Dórrego, ou Dorrego, eu não sei qual é qual. Então, se você quiser aproveitar os dois num dia só, deixe para o domingo, mas se você quiser aproveitar o mercado mais tranquilo, venha durante a semana. Tem bastante opção para comer, principalmente coisas para petiscar, com bebidas à vontade. À vontade não, né? Tem vários tipos de bebidas, vinhos. Então é uma boa opção para quem chegar aqui na Feira de Matadeiros. Saindo de São Telmo, a gente demorou quase uma hora para chegar aqui de ônibus. E por enquanto aqui parece ser uma feira bem para locais. A gente vai escolher pegar aqui um sanduíche com churrasco. Tem umas carnes bem bonitas aqui nessa barraca e a fila tá grande. Então, se a fila tá grande, quer dizer que a comida é boa. Parece que é o povo mesmo, vai se juntando e vai dançando ao som da música. E aqui na Feira de Matadeiros tem muitas opções para comer, bem mais que na Feira de São Telmo, que na verdade ali a Feira de São Telmo só tem o mercado de São Telmo. Tem um preço mediano para elevado, né? Coisas mais elaboradas, e aqui eu acho que é mais a raiz mesmo do povo argentino. Caminho para o terminal, como se fosse um Tietê para São Paulo. Bom, esse aqui é o nosso lugar aqui no ônibus. Está na parte de cama, né? Que seria o leito. Bem espaçosa, tem apoio de perna aqui e deve deitar bem para trás. Saindo agora do terminal. 4,65. Um trem aqui na Argentina que vai do leste ao oeste do país inteiro. Ele sai aqui de Viedma e vai lá para Bariloche, com destino às montanhas e talvez a neve. Hoje a gente está numa sexta-feira, é o único dia que o trem sai e a gente vai fazer uma viagem noturna dentro de um camarote, dormindo na cama dentro do trem. E este é o nosso camarote. É bem espaçoso, é bem confortável. Só nós dois aqui, vamos ter bastante privacidade, poder dormir bem essa noite. E essa cama aqui parece que ela desce aqui e aí vira cama também. Menos 30 minutos parado aqui. É um lugar bem mais simplesinho. Mas é hora de esticar as pernas e pegar um pouco de ar quente, um pouco de ar fresco. Mas tá a cama em cima. Tranquilo, quero ver ela balançando. Como é que vai ser? Aqui tem a cama de cima. Aqui é a cama de baixo. Um pouquinho mais apertado, mas ainda é confortável. Tá bom. Lá, neve! Trecho aqui mais alto, que já tem um pouquinho mais de neve, eu acho. Pra quem nunca viu neve, já é alguma coisa. O lugar é muito bonito, dá pra ver neve nas montanhas mais distantes e um pouquinho, às vezes, perto do trilho. Eu acho que eu fui um pouco precipitada, falar que tinha pouca neve. Estamos chegando perto de Bariloche e aí a vista das montanhas cheias de neve. É muito bonito. As crianças aqui, a gente só vê a gente é argentina, né? As crianças estão todas loucas, gritando: olha a neve, olha a neve, olha a neve. Eu acho que, como primeira experiência, se você tiver um filho, quiser conhecer a neve, ou que seu filho conheça a neve, é uma experiência incrível. As crianças estão super empolgadas lá, gritando. E é muito bonito, é realmente muito bonito. E a gente está aqui espiando, porque a vista aqui do corredor fica mais bonita, virada para a neve. A do camarote não tem uma visão tão bonita, então dá para vir pelo corredor e ficar apreciando a vista. Depois da última parada que começou a vir as montanhas com neve. Muito bonito.
Mesmo não sendo a nossa primeira vez vendo neve, a gente sempre fica empolgada, né? Sempre vale a pena Ver de novo. ver de novo. Aqui é a parte final do trem de Bariloche. Já estamos praticamente na cidade já. Aqui ainda tem umas casas com uns terrenos maiores. Então... Chegamos a São Carlos de Bariloche. Está mais ou menos uns 2 quilômetros do centro, mas a coisa mais legal aqui é que você vai andando e quando você vira, olha a visão. Que maravilha! Andando um pouquinho e olha a vista que a gente tem. Olha que maravilha! Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like também. Se inscreve no canal, viu? Não sei, se voar não é. Ou pato, pato voa. Ai, que lindo! Nossa, olha esse aqui. Que delícia. E aí aqui tem pote de mel, Bock, Spot, IPA, Pilsen, Pato, Framboesa. Construído em 1940. É um ótimo lugar para se ver e para se conhecer logo no começo da sua viagem em Bariloche. Aí deve ser o pessoal já esperando pra tirar foto. Eu não quero ficar esperando pra tirar foto. Eu tiro o imã com o tio mesmo lá e já era. O chocolatão tá bem, parece bem espesso, mas bem com chocolate mesmo. Realmente é bom. Pro povo ir pra esquiar, sempre tá lotado. Então, e já chega, já tem bastante gente, o ônibus. Aí na hora que entra tudo isso de gente, fica mega lotada. Já vai o pessoal em pé. O Cerro Catedral, que é uma das estações de esqui. O ônibus que deixa a gente é o 55. Atrás de mim fica o estacionamento, se vier de carro, ele fica bem próximo da entrada, onde compra os bilhetes e sobe pelo primeiro teleférico. Para seu ingresso, você vem aqui, pega essa filinha aqui, agora tá bem menor, mas no começo do dia tava bem grande. E aí você consegue entrar, pegar o teleférico para subir. Isso aqui é o pessoal subindo nas esteiras, e esteiras até ali em cima, e aí tem o pessoal descendo aqui. Vamos acabando descendo um. Aqui é a parte de iniciantes mesmo. Lá no fundo fica uma parte mais de avançado. O ônibus, onde se desce e volta, tem uma loja que aluga os equipamentos e as roupas também, e aí você saindo pela portinha, você encontra aqui um lugar para poder comer. É um preço bom, não é barato nem caro, então dá para comer um lanche mais baratinho. Então tá bem gostoso, pretende pegar também. Boa! O pão e a carne, bem saboroso. Entre o terminal de trem e a rodoviária fica esse ponto de ônibus que saem vários ônibus, tanto para o centro cívico como para diversos pontos turísticos. Aqui é um bom lugar para você pegar o ônibus para ele não ficar tão cheio. Estamos agora no Cerro Campanário, que é uma subidinha bem alta, bem íngreme aqui, para um lugar que tem, o que é mesmo? Confeitaria? Uma confeitaria. Tortas, essas coisinhas. Tem neve. Tem uns montinhos. Tem um restinho de neve ali do lado direito, só onde tem muita sombra. Muito fechado. Dá pra ver os pássaros e lá em cima. Eu pedi um café aqui, doble, e um pedação gigante de bolo. Melhor que o bolo é a vista. Dá uma olhadinha só. Ficou frio. São 5 mirantes. Um tá interditado, que eu acho que usava um pedacinho. Mas tem um pedaço de pedra ali que você consegue também ver bem bonito. O lago, esse pedaço da cidade, então tá bem bonito. Em resumo, eu acho que vale a pena pela vista. Você consegue tirar uma foto mais linda que a outra. Espero que alguma nossa tenha saído bonita. Eu acho que sim. E outro lugar que você pode visitar gratuitamente é aqui o Hotel Chau Chau.
Ele é famoso pela sua arquitetura, o lugar é muito bonito, super chique. E ele tem uma vista também incrível. Nossa comida é super rápida. É gigantesco aqui, metade aqui é um prato enorme. O Wagner tem outro gigante. Umas batatas provençal bem bonitas, que é alho, gosto de alho. Mais um dia de mudança. Hoje a gente tá saindo de Bariloche e agora indo para São Martín de Los Andes. É cansativa essa parte, mas faz parte. Este é o ônibus. Esse é o ônibus que vai levar a gente. O passeio de Sete Lagos é uma opção de passeio de um dia a partir de Bariloche, pela Rota 40 na Argentina, que tem uma verdadeira coleção de lagos cristalinos com direito a muita beleza selvagem e algumas cidades pitorescas pelo caminho. Você pode fazer o passeio dos Sete Lagos por agência ou com carro. A nossa escolha foi ir de ônibus até São Martín. Entre as duas cidades também tem outra cidade famosa, a Vila La Angostura, onde o ônibus também faz uma parada. Chegamos aqui em São Martín de Los Andes, depois de uma viagemzinha de umas 3 horas e meia. Aqui a região pareceu inicialmente um pouco mais, com restaurantes um pouco mais chiques e tudo mais. Aí a gente achou uma galeria que tem alguns restaurantes mais simples, que é o nosso perfil um pouco mais. E a gente pediu 3 pratos bem interessantes. Um sushi de sushi de camarão com salmão, um frango frito com um molhinho de mostarda e mel, e também um arroz misturado com cordeiro. Uma graça a cidade, tem carinha mesmo que você tá numa montanha mesmo, bem lugar para descansar e relaxar. Comparados com Bariloche já parece uma cidade maior, né? E aqui fica mais acolhedor, mais aconchegante. Conhecer. Aqui tá a sala, que já é uma sala do quarto. Do lado aqui, do lado esquerdo, tem a cama gigantona. São 2 camas de solteiro, mas foi muito gostosa. E tem um guarda-roupão aqui, 2 travesseiros gigantes de delícia, uma cadeirinha, tem uma TVzinha com Netflix, YouTube, essas coisas, né? E aí tem uma mesinha, que eu já botei café da manhã pra gente tomar café da manhã daqui a pouquinho, onde a gente passa numa padaria que tem aqui pertinho. E compramos 6 facturas, que é outro prato que os argentinos adoram. Aqui tem de vários tipos, com doce de leite, com coco, com cereja, com ricota. Já no meio da viagem da América do Sul, nossos primeiros dias em São Martín foram para recarregar energia e conhecer bastante a cidade. A gente vai passear um pouquinho pela cidade, conhecer o lago e também ver os passeios, as possibilidades de passeios que tem. E como a gente também vai para o Chile depois daqui. Bonitinha a cidade aqui, tem vários tipos de chalezinhos, cabanas, então fica muito bonito de se ver. Nós acabamos de passar lá no Centro de Informações Turísticas e a gente vai pegar a informação do que dava pra fazer aqui. E a pessoa perguntava toda hora, mas vocês estão sem carro? Mas vocês estão sem carro? Vai, vocês querem ir sem carro? A gente já falou, acho que não é o nosso lugar. Pra quem é só pedestre, não é muito comum aqui. É interessante como a população argentina tem o costume de ir para as praças no final de semana, curtir um pouquinho o sol. Em Buenos Aires a gente vê bastante isso. Aqui também. É a maior praça aqui da cidade, tem uma área de artesanato ali, tipo umas barracas de artesanato. Mas acho que funciona mais pro final da tarde, pra noite. E você vai pela Rota 40, que é a rota mais famosa da Argentina, a mais bonita também, porque ela atravessa a Argentina do sul ao norte e ela margeia a Cordilheira dos Andes também, é muito bonito. Onde você pode fazer caiaque, e também tem barcos que vai para alguns pontos mais distantes, próximos da fronteira do Chile e do vulcão Lanín, que também é um vulcão ativo, que você chega no parque lá, tem que pagar uma taxa à parte para entrar no parque, mas você pode fazer umas caminhadas próximas do vulcão. Bandurrias são 3,5 km e 1 hora com dificuldade fácil. Não requer experiência nem preparação física especial. Mesmo a gente podendo, dá para ir. Daria para ir de carro também, mas a gente tá sem carro. E tem a La Islita, que é uma ilhinha que o pessoal vai mais no verão, que é bem bonito, mas é mais distante. Parece que, olhando aqui, ainda é mais 3,5 depois desse, né? E mais 1 hora de caminhada. Mais cansada. A gente chegou depois de 50 minutos aqui no Mirante Bandurrias, a gente tá quase no topo, acho que só tem mais um pedacinho. Então 50 minutos de caminhada aqui, a vista é espetacular. É muito bonita a vista daqui do Lago Lacar. E dá pra ver quanto ele é grande, e dá pra ver também de longe a fronteira do Chile, que é as montanhas lá do fundo, já é o Chile. O pôr do sol aqui vai ser bem tarde, vai ser lá pelas 7 da noite. Muito e agora são 5h40, a gente tá voltando. Temos uma companhia.
Ele nunca dá o caminho pra gente. E a gente tá aqui na rodoviária, a gente vai pegar o ônibus pra Vila Langostura. E aí, pra gente almoçar e também passar o tempo, a gente pediu uma pizza aqui de mussarela. Foi 1.500 pesos, mais um cafezinho, acho que foi 400, café com leite, eu dobrei. E é isso, agora é esperar até 2 horas, são 12h e pouco. E cedinho, em um pouco mais de 30 minutos, chegamos na aduana argentina para fazer a saída. A gente tá aqui na migração da Argentina, na saída, aqui perto de Vila Langostura. Foi bem fácil a saída. A gente só entregou o passaporte, ele olhou, perguntou a data que entrou e por onde entrou, por Buenos Aires, né? E agora a gente tá esperando para entrar de novo no ônibus e ir pro Chile. Foi bem fácil. A parte da Cordilheira dos Andes é uma das mais belas e visitadas pelos turistas na América do Sul, e ficamos com vontade de voltar um dia de carro para poder explorar mais a região. A Cordilheira dos Andes, na região de Neuquén, na Argentina, e Los Lagos, no Chile, é um destino incrível para aqueles que amam a natureza e a aventura. Nessa região, as montanhas têm muitos vulcões, ativos e inativos, como o Lanín, que tem 3.747 metros, que fica na fronteira entre os dois países, e outros próximos, como o vulcão de Osorno, com 2.652 metros, e o Vila Rica, com 2.847 metros de altitude, perto de Pucón, os dois no Chile. Para entrar no Chile, a gente passou na via terrestre no ônibus, eles pararam o ônibus pedindo a declaração, que eu acho que é DJ Simples SAG, que é aquela declaração falando que você não está entrando com comida, não está entrando com dinheiro acima do permitido. E essa a gente teve que preencher ali na hora. Está aqui no interior do Chile, uma cidade que é cheia de outlet, a gente vai ver os preços das lojas para comparar. Atravessou a fronteira da Argentina, primeiro a gente chegou em Osorno, agora Temuco, que é uma cidade média pro Chile, média para grande. 300 mil habitantes mais ou menos. Parece assim que ela tá um pouco em declínio, assim, não sei. A sensação que dá, às vezes, você vê os estabelecimentos com as portas meio entreabertas, meio tão abertas, mas tão trancadas. Aí você fica com a impressão de que não é muito seguro. As blusas estão 20. As calças jeans femininas estão 18. 6 mil, 10 mil, 5 mil, 8. 8 mil pesos. 8 mil? Não, 48. aqui. A partir de 20. E da North Face tá 80. 114 esse aqui da Da North Face tá 25. Esse tá por 20. Tá barato até. 120 roupas da Gap. Acho que no Brasil você não paga isso. Ai, será que andou sim? Aí você vem aqui, tá. Achei os preços realmente de algumas coisas um pouco mais baratos. Principalmente se você analisar shopping com shopping. Se você chegar lá no Brasil e em lojas de shopping, provavelmente você vai encontrar preços muito mais caros que aqui nessas lojas. Tá tudo muito caro. Eu tô me sentindo muito pobre. A gente já é meio farofeiro para economizar, mas a gente tá fazendo o possível e impossível e tá difícil. Acho que a gente ficou mal acostumado com a Argentina, que a gente conseguia comer bem com pouco. Hoje mudamos de cidade no Chile, usando a companhia de baixo custo Sky para irmos para Santiago. Quase um busão voador. Essas são as duas opções de ônibus que tem. Foi 1.550 a tarjeta, mais 3.450. Deu todos 5.000. Um cartão pode usar 2 pessoas. Aqui é o apartamento aqui em Santiago. Vamos conhecer. Logo na entrada aqui a gente tem a cozinha. É uma cozinha pequenininha, mas tem um fogão, exaustor, micro-ondas e um frigobar. E a gente tá aqui conhecendo a Biblioteca Nacional do Chile. É um lugar muito bonito, bem antigo, bem característico. Tem diversas exposições aqui no primeiro piso. E a entrada é gratuita. Aqui tem as paredes, elas são pintadas de estilo mural, assim, bem coloridas, bem bonitas. Vale a pena passar para tirar uma foto. Um lugar bem diferente aqui, os caracoles, que tem muito lugar para troca de dinheiro, sacar dinheiro. Mas também tem muitos restaurantes. Está aqui na Praça das Armas, aqui é a região central de Santiago, e aqui tem vários prédios muito bonitos, Museu Nacional
a Catedral Metropolitana de Santiago, Museu Histórico Nacional. É muito bonito aqui, dá uma passadinha rápida, conhecer. Aqui na Catedral Metropolitana de Santiago, o lugar é muito bonito. Aqui a decoração é incrível e a gente ainda teve uma grata surpresa hoje que está tocando a orquestra sinfônica aqui. Você fica lento, ele fala rápido, todo mundo passa no texto. Aí tu tá alerta, você corta, tem coisa de lá. Um Mzinho ali, tipo uns 3 triângulos vermelhos, é o metrô, então é bem pertinho. Mas sempre tem um barulho na rua, principalmente sexta, sábado e domingo, tem uns pessoal tocando, fazendo bagunça, então é um pouco barulhento. E ali, no fundo, a gente consegue ver as montanhas, bem atrás do prédio, dá pra ver. Aquele ali do lado esquerdo é o Cerro São Cristóvão. E ali, daquele lado direito, ali é o Santa Lúcia. Monte Portão Park fica bem no centro da cidade. São 69 metros de altura e 65 mil metros de extensão. Possui também um pequeno jardim japonês. O parque é excelente para caminhar, bem arborizado, com várias praças e o belo Castelo Ridal. São vários locais que você pode apreciar a vista da cidade de Santiago. A gente está aqui no Cerro Santa Lúcia, a gente consegue ter uma vista 360. É muito bonito, vale a pena a visita, passar aqui, fica bem no centro de Santiago, a entrada é gratuita. Então, quando você estiver aqui, não deixe de passar. Um pouco cheio. Para bem, 1h30 é o suficiente. 2 horas, se você quiser fazer bastante tempo, bastante hora aqui, conhecer cada cantinho. Mas 1 hora dá para conhecer legal. Aqui a gente está no Museu Nacional de Belas Artes, aqui de Santiago. Eu tô achando muito interessante. Eu sou uma pessoa leiga, não entendo nada de arte, nem é um assunto que me desperte muita curiosidade. Mas eu achei bem interessante. Se você for prestar atenção e ler cada coisinha, você pode perder horas aqui. Pelo menos como leiga, eu olho para os quadros e todos eles estão me transmitindo alguma mensagem, alguma informação. Então é muito interessante. Teleférico, saindo aqui do Cerro São Cristóvão. Estamos indo agora até o Jardim Japonês. Dá para ver a outra parte do Chile que a gente não consegue ver muito bem dali do topo. Então a gente está conseguindo ver agora. Bem bonito. Parada que fica no meio do teleférico. Mas aqui tem uma vista bonita aqui do Lago Costaneira aqui atrás. Então vale a pena parar aqui para tirar umas fotos. O Cerro São Cristóvão. Ali estão os teleféricos que a gente pegou. Aqui é a saída. E o shopping. Prédio, Lago Costaneira, montanhas no final da cordilheira. Tem até uma luazinha lá no fundo, lá em cima. Agora, um povoado aqui chamado Los Pueblitos de Los Dominicos, que fica na última estação da linha 1 vermelha, os Los Dominicos. Então, é bem fácil de chegar, é só pegar aqui o metrô e você tá aqui rapidinho. Aqui o lugar é bem grande, tem diversos tipos de arte, tanto de escultura, de joias, com lápis lazuli, de cobre, de prata. Tem muita coisa mesmo de artesanato, de quadro, coisinhas feitas de bambu. Então é muita coisa mesmo. Achei o lugar bem grande, bem espaçoso. Tem acho que uns 4 restaurantes aqui dentro do local. Muito bonitinho, muito agradável passear por aqui. Os 106 metros, uns mais baixinhos. Esses nem tem neve, aparentemente estão bem próximos daqui. E aí vão aumentando as distâncias. Esse Cerro La Paloma, 4.900. E o Cerro El Pomo, que é o mais alto, 5.424, dá pra ver ele lá retinho daqui. Cheio de gelo, né? Dá uma volta bem grande, mas não fala quanto tempo que é pra dar a volta inteira no parque. Acho que os 4 miradores. Tá? A trilha do Cerro Calã aqui é bem tranquilo, bem já praticamente pavimentada, arrumadinha, então, e bem plana. Então é ótimo para andar aqui, você nem tem muito esforço. A gente chegou aqui no último mirante, o Mirador San Ramon. E aqui você consegue ver o San Ramon, que ele também é bem alto, ele tem 3.253 metros e fica aqui bem na frente. Aqui eu tô achando tudo tão lindo, tão maravilhoso. Você olha aqui, olha como tá arborizado aqui. Esse bairro aqui. Esse bairro é realmente lindo. Minha primeira impressão, logo que eu cheguei aqui no Chile, eu falei, nossa, que lugar estranho. Eu não gostaria de morar aqui no Chile. Esse bairro aqui. Mas aqui eu tô tentada, tá mudando a minha opinião sobre Santiago aqui. Realmente, quando a gente veio até andando pra cá, cada casa linda, maravilhosa, tudo arborizado, tudo bem cuidado. Então infelizmente é igual São Paulo,
Os bairros nobres são super bem cuidados, limpos, e o centro está degradado. Então, é a realidade nossa de América Latina. Outro local pouco visitado, mas que vale a visita, é o Templo Bahá'í. Chamamos um carro por aplicativo para chegar até o templo, mas você também pode pegar um ônibus saindo da estação Los Dominicos, que deixa na frente da entrada do templo. Depois você tem uma caminhada de 2 km até a entrada. Mas com o carro você já para bem próximo e não precisa caminhar tanto. E aqui o templo ele é construído de 3 materiais. Um é de vidro, que é essa parte externa, que é feito de vidro reciclável. E tem uma parte de mármore e uma de madeira. E aí o próprio templo ele é iluminado só pela luz natural, né? Porque consegue a luz atravessar tanto esse material de vidro como algumas lacunas do mar. Sushi inteirão. E aí você pode escolher o molhinho, eu escolhi teriyaki. É bem diferente, parece mais quase uma calda de açúcar derretido com shoyu. Diferente aqui em Santiago, tem um tenedor livre. Tenedor livre é um buffet à vontade, que nem no Brasil tem em alguns lugares. Você pode comer por 3 horas e meia, é bastante tempo, o que você quiser. Aqui eles têm buffets de salada bem fazendo na grelha, e aí tem camarão, tem carne, tem vários frutos do mar, inclusive vieiras. Nesse dia chuvoso, para aqui no shopping La Costaneira, para mostrar os preços para vocês de roupa, eletrônico, tudo. Se a gente não estivesse viajando com mochila nas costas, Material bem bom. Bonita Parece que Tentada? tentada a gastar. O iPhone 13 Pro Max está R$1.159.990 pesos, 128. Eu quero um Baby Yoda. Não sai o Baby Yoda. Estamos saindo aqui de Santiago, a gente agora vai ter 12 horas de viagem, saindo para Mendonça, voltando para Argentina. Vamos atravessar a Cordilheira dos Andes pela segunda vez, agora pela rota CH60. Até pegamos no caminho um caminhão tombado, nos alertando quão perigosa é a estrada, apesar da beleza. Machucado. Meu Deus do céu. E antes de chegar em Mendonça, a gente já começa a ver um monte de plantações e algumas vinícolas pelo caminho. Nós estamos aqui em Mendonça, vem conhecer com a gente sua cidade. Praça muito bonita aqui atrás de mim, tem um safari muito bonito, né? É um lugar bem agradável, bem arborizado, é um lugar imperdível para você passar, contando que atrás desse chafariz aqui tem um letreiro escrito Mendonça. E a gente andando aqui pelo centro aqui de Mendonça, uma coisa que eu tenho para dizer é: estamos no paraíso! Comida barata, boa, variedades. Esse é o mercado central, tem diversas opções, até de restaurante, como comida, para você comprar nozes, carnes, castanhas. Essa crise está doida pelos chocolates. Chegar aqui no Cerro da Glória, a gente pegou um ônibus, o ônibus entra no parque, passa, a gente parou ali próximo, tá a polícia ali. Você sobe uma serrinha, no topo do Cerro da Glória você tem um monumento para o exército que foi construído no 100º ano de independência da Argentina em 1914. Hoje vai fazer mais de 200 anos a independência dele. Tenho gostado bastante aqui da cidade de Mendonça, é uma cidade bem agradável, ela é plana, bem arborizada, tem diversos parques, praças, tudo muito bem feitinho, muito bonito mesmo.
bem agradável de se caminhar pela cidade, tem bastante transporte público também. Tá aqui em Mengão. A gente hoje vai conhecer algumas vinícolas e oliviloca. E hoje Daí que a gente vai visitar a Lopes. você já sente aquele cheiro de vinho de álcool. E continua sentindo o cheirinho, bem gostoso. Saímos agora da vinhoteca, estamos indo para o lugar do almoço e das comidinhas, que é o Il Mercato. Pão de abata. Bastante carne. Bife de vazio, né? Agora, não sei. Nossa, tá bem bom isso aqui. Tá bom? Casa Guevara, não sei se está desativado. Então, saindo aqui para nosso ponto final aqui na Argentina, que é Porto Iguaçu. Muito bonitinha a parte aqui da cidade de Córdoba. Chegamos aqui em Porto Iguaçu. E o aeroporto é bem no meio da floresta mesmo. A gente chegou aqui na Cidade do Leste. A 9,380 e a 8,320. E comigo. Essa daqui que é uma motinha também bem legal. Ó, 990. 5 mil reais. 1.850, 1.750 é o Pro Max. Tá. Na última noite aqui, olha você ver. Tá inacreditável, mas nós estamos num restaurante coreano aqui na cidade de Leste, próximo do hotel Hospedado. Daqui a noite na cidade de Leste, você vê que é bem tranquilo, bem vazio. Claro, você não pode ficar achando que pode fazer qualquer coisa, mas tem que ficar um pouquinho atento como qualquer cidade. Mas é até mais tranquilo do que a gente imaginava. No final foram 30 noites de viagem, 6 em Buenos Aires, 1 a menos que o Rico, 2 dias no ônibus e no trem patagônico, 4 dias em Bariloche, 3 dias em São Martín de Los Angeles, 2 no interior do Chile, 5 em Santiago, 4 em Mendonça, 1 atravessando a Argentina e 2 no Paraguai. Diárias na média foram R$160, Argentina mais barato, Chile um pouco mais caro, um total de 4.300. Alimentação às vezes mercado, café feito em casa, jantar varia e almoço fora às vezes barato, mas aproveitamos alguns dias. Acabou 130 por dia, próximo de R$4.000. Transporte público na maioria, ônibus e metrô, Uber só quando a opção não tinha, total menos de R$5 por dia, R$100 na viagem eu diria. Trocar de cidade o extra que o Rico não tinha. R$1.200 gastamos com trem noturno, ônibus mais longos e picuinhas. Passeio, os poucos pagos foram raros, arredondando para R$300 e nem foi isso, mas poderia. Passagem aérea, onde pesquisamos bastante para economizar, decidimos voltar de Foz do Iguaçu, dentro do Brasil, mais barato ficaria. R$2.200 só de avião, todos os voos. No final, R$12.200 arredondando, R$800 a menos, quem diria. O Rico, quase R$2.000 por dia. Nós outros, menos de 400 diários conseguiríamos. O mesmo preço para viagens completamente diferentes para fazer um dia. Mas comenta aí qual viagem você faria. Vídeo longo ou curto mostrando tudo no mundo vivendo como Wagner e Cristina. Tchau, tchau. Tá bem vazio esse horário aqui, é 10 horas. Só esse balanço do trem. E deixa, vai ninando.